Mateus capítulo 14, versos 22. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ela despedia as multidões, tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas." Disse-lhe ele: "Vem." Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: "Senhor, salva-me." Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Neste estudo de Mateus capítulo 14, versos 22 a 31, existem pormenores muito importantes que nós devemos aprender. No contexto do texto, nos versos anteriores, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, em que comeram e se fartaram. Isso podemos ver também à luz dos outros evangelhos. Mas depois, nesse relato, quando Jesus os despediu e lhes mandou para ir para o outro lado, na quarta vigília da noite, que corresponde mais ou menos às 3 horas ou 4 horas, então Jesus também se apresentou, foi também ter com eles para atravessarem para o outro lado. Então Jesus via andando sobre as águas e os discípulos cheios de medo, cheios de pavor, porque já havia tempestade, já havia vento que assolava o barco. Então eles já estavam assustados, parecia um clima tenebroso. Então, nesse contexto, o mestre se apresenta a eles. Então, Pedro vendo, ou os discípulos vendo, se assustaram grandemente. Então Pedro, para confirmar, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me que eu venha e ter contigo. Porque nós sabemos que só tu nos podes segurar e nós conhecemos que só tu nos podes fazer andar por cima das águas." Então o Senhor lhe disse: "Vem, Pedro." Pedro vem. E o que acontece? Pedro pôs os seus pés por cima da água e Pedro começou a andar e foi ter com Jesus. Mas no verso 30 diz que: "Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou." Significa que enquanto Pedro estava olhando para Cristo, enquanto Pedro estava andando, enquanto Pedro estava caminhando, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé, tendo os seus olhos em Cristo, ele conseguia andar por cima das águas. Ou seja, o impossível era possível. Enquanto Pedro tinha os seus olhos voltados a Cristo, o impossível era possível. Pedro estava conseguindo andar por cima das águas. Pedro tinha os seus problemas resolvidos. Por quê? Porque os seus olhos estavam voltados para Cristo. Então isso significa o que eu posso aprender desse texto? Enquanto os problemas vêm, enquanto as aflições vêm, elas não têm impacto tão grande em nós enquanto nossos olhos estiverem voltados em Cristo. As adversidades, os problemas não terão impacto em nós, porque Cristo é a nossa mira, porque nossos olhos estão voltados para Cristo e Cristo é quem resolve os nossos problemas. Não foi o poder de Pedro que ele fez andar por cima das águas, mas foi o poder do Senhor que ele fez andar por cima das águas. Mas houve um momento da vida de Pedro, houve um momento, naquele momento, houve um instante em que Pedro parou de olhar para Jesus. Houve um momento em que Pedro esteve com medo. E aí ele parou de olhar para Jesus. Ele passou a olhar para o problema. Ele passou a olhar para o estado em que ele se encontrava, que está por cima do mar.
Então, quando ele começou a ver que está por cima do mar, algo bastante impossível, algo que ele não poderia fazer, algo que ele não consegue fazer, quando ele viu e sentiu o vento da tempestade, sentiu a tempestade ao redor, o frio, todo aquele cenário, então ele esteve com medo. Ele teve medo, ele parou de olhar para Cristo e ele passou a olhar para o problema. Então, irmão, pare de olhar para o problema e olhe para Jesus. Pare de olhar para as adversidades e olhe para Jesus. Pare de se centrar no teu buraco e olhe para Jesus. Porque só Cristo nos pode satisfazer, só Cristo nos pode fazer andar por cima das águas. Então, mas sentindo o vento, teve medo e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. A fé de Pedro esteve a desfalecer e Pedro parou de olhar para Cristo. Mas quando Pedro se afundava, ele reconheceu novamente que só o Senhor lhe poderá salvar. Então ele clamou: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me desse buraco em que estou entrando. Senhor, salva-me dessa adversidade em que estou entrando. Senhor, tira-me desse buraco em que eu estou entrando. Senhor, aqui eu vou morrer. Então salva-me, meu Deus. Salva-me, porque só Tu podes. Eu parei de olhar para Ti. Eu parei de olhar para Ti. Por isso eu estou me afundar. Então, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E o que Pedro fez? É só: Senhor, salva-me. Estendeu alguma coisa, possivelmente naquela aflição, esticou as mãos naquela aflição, olhou para o Senhor: Senhor, salva-me. E o Senhor lhe segurou na mão. A Bíblia fala que ele foi ter ao encontro de Jesus. Significa que Pedro estava ao lado de Jesus. Então estava próximo de Jesus. Mas quando eles estiveram aí os dois por cima da água, Pedro desfaleceu. Por isso disse: Senhor, salva-me. E imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então nós não devemos duvidar. Como Tiago diz, não sejamos como ondas do mar, inconstantes na fé. Não sejamos inconstantes na fé. As ondas do mar ora sobem, ora descem. Nós não devemos ser assim inconstantes na fé. Nós devemos ser firmes na fé. Então é isso que nós podemos aprender deste magnífico texto. É disso que nós podemos aprender deste magnífico texto. Então pare de olhar para o problema e olhe para Jesus. Pare de olhar para a adversidade e olhe para Cristo. E só Ele te poderá libertar.